Então, a partir do momento que você tem aí essa falta de mão de obra que eu te falei, abre o mesmo mercado. Então, a pessoa está disposta a pagar 50, 100 reais para alguém resolver um problema. Essa pessoa finge que resolveu o problema e a pessoa finge que está pagando barato. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o empreendedor a todo vapor. Você teve uma ideia de aplicativo, mas percebeu que criar um custará mais de 100 mil reais o MVP? Então, eu tenho a solução para você. A Firshell conta com uma equipe que vai fazer o seu MVP ser o top e você fará um investimento abaixo do que é visto no mercado. Entre em contato com a Firshell pelo link que está na descrição do podcast. Você também pode visitar o escritório deles na Avenida Paulista. Lembre de falar que ouviu sobre a Firshell no Ivapor para receber um atendimento diferenciado. Fala, pessoal! Eu já estou a todo vapor com o nosso convidado de hoje, o Flávio Mergulhão. Flávio, você está preparado para decolar? Sim, senhor. Ótimo. O Flávio é fundador da Cetus Consultoria, que atua no ramo de informática, cuidando das necessidades de seus clientes, desde a parte física, incluindo equipamento, gabeamento, estrutura, telefonia e outros, até soluções na área de sistemas, programas, servidores e suporte. Flávio, aproveita e fala mais um pouco de você. Oi, eu sou Flávio Mergulhão, eu sou formado em administração de empresas com ênfase em análise de sistemas. Eu trabalhei na Microsoft no começo da carreira. Da Microsoft eu fui para algumas outras empresas, participei de alguns grandes projetos em TI, infraestrutura, e tive também uma empresa que faz aluguel de computadores. A gente abriu a Cetus com o objetivo de atender as pequenas e médias empresas do Brasil que a gente sentiu a carência que é você conseguir um suporte de nível primeiro mundo no nosso mundo aqui por conta de muitos aventureiros de informática que tem por aí. Você fala um pouquinho, mas como é que foi esse insight para abrir a Certus? Você viu uma lacuna no mercado? Como é que foi isso? A gente tinha uma empresa de aluguel de computador que a gente abriu ela em 2002. Em 2002, você lembra bem, a economia ia de vento em popa. E tínhamos um dólar alto, a verdade, estava batendo na casa dos R$4. Então as empresas começaram a optar pelo aluguel do computador, porque além de ter ficado muito caro para elas comprarem em dólar, você tem também uma vantagem, um benefício fiscal que você deduz isso do imposto de renda. A alocação de computador ela foi muito bem de 2000 até 2010, 2011, né? A partir daí, com queda do dólar, com um mercado um pouquinho mais difícil, a gente percebeu que só a alocação de computador ela não representava mais o que o cliente queria. A gente tinha muito pedido na nossa empresa, eu quero o computador, mas eu quero também que você veja a minha rede, eu quero o computador, mas eu tenho um domínio aqui, eu queria que você aplicasse segurança. Então, a gente percebeu que a grande necessidade do mercado hoje é realmente você não só dar o produto, mas colocar um serviço em cima. E aí a carência de serviços de TI para pequenas e médias empresas foi a que mais chamou a nossa atenção. É que legal que foi algo que realmente vocês viram a lacuna no mercado, né? Aquele dia a dia ali, você espera aí, tem alguma coisa aí a mais que a gente pode fazer, né? É mais ou menos como você ir no McDonald's e falar assim, meu filho quer um brinquedinho, né? Mas peraí, a gente não pode dar um brinquedo para criança, né? Sim. Então a gente ouve o que o nosso cliente quer e atende ele dentro da medida do possível. Cara, muito bom. E até agora, qual foi seu pior momento como empreendedor? Esse é o pior momento, como você superou ele e qual foi a maior lição que você tirou desse evento? Putz, olha, quando a gente Você fez uma pergunta excelente, Thiago. Desde o começo da minha carreira até o final da alocação de computador, eu nunca tinha quebrado. Então eu tive, além desses que eu te falei, eu tive uma empresa de CD que alugava CD. Na época que o CD era uma mídia que era cara, não dava para copiar, o pessoal gravava o CD num vídeo, na fita cassete, né? Sim. Então, ali a gente foi de vento em popa. Eu vendi aquela loja para comprar outra. Eu abri uma locadora de videogame também naquela época. E tinha Master System, Mega Drive, Super NES, Nintendo. Quando a gente entrou no Nintendo 64 e lançaram o PlayStation, o pessoal começou a copiar as mídias, porque antes era cartucho, não era copiável. E com a cópia das mídias, a alocação de videogame também não foi bem. Mas nessa época eu consegui vender ela a tempo para entrar na Microsoft. E de lá eu fui convidado para trabalhar nessa empresa de locação. Então, até então, eu não tinha conhecido o fracasso. Conheci o fracasso,
no final da empresa de aluguel de computadores. Por quê? O empresário brasileiro, quando você vai crescendo, no começo você fatura 20, depois 40, depois 60, depois 80, você vai comemorando. A hora que você tem que fazer um faturamento de 150 para poder pagar a conta, a coisa começa a se tornar um pouquinho maior do que você consegue arcar. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado quando você cresce muito. Eu vendi a minha empresa de locação de computadores para recomeçar. E eu recomecei com acertos nessa solução de cabo hardware. E o começo foi bem difícil, não é muito fácil, não. O conselho que a gente pode dar, acho que é o primeiro básico e sem nenhuma outra sombra de dúvida, é não desistir. Você vai ter todos os motivos para desistir. Quando você é pequeno, eu vou te dar um exemplo. Eu vou fazer uma mensalidade de suporte. Se você é pequeno, como é que os empresários normalmente eles calculam preço? Eu pego quanto que me custa, depois eu coloco a minha margem e está aqui o meu preço final. Para um serviço ou para o meu ramo de atividade, ora bolas, se um funcionário meu me custa 2.000, por exemplo, eu tenho mais meu custo de aluguel, mais meus outros custos. O primeiro cliente que eu fosse pegar, se eu fosse usar essa matemática simples de quanto custa e quanto me vale, eu ia ter que fazer um suporte mensal por uns R$6.000. Ninguém está disposto a pagar R$6.000 por mês num suporte mensal. Exato. Então, qual que é a grande dificuldade? Acho que a primeira é você formar um preço. Você tem que formar um preço com base não em quanto te custa, mas em quanto que a percepção de valor que o teu cliente vai ter em cima do serviço que você está executando. E aí você trabalha essa percepção de valor. Hoje, uma empresa com os 10 funcionários mais ou menos, ela vai pagar em torno de um salário mínimo por mês. Então, qual que é a conta que você tem que fazer? Poxa, com um salário mínimo por mês, quantas empresas eu tenho que ter para que isso possa cobrir o meu custo fixo? E aí trabalhar aonde? Enxugar esse custo fixo e em sistematizar a empresa para que você possa replicar mais tempo gastando menos tempo, normalmente com um sistema informatizado. Perfeito. Na sua visão, Flávio, qual o seu ponto a melhorar? O ponto a melhorar é sempre, no meu caso, a parte de mostrar para as pessoas o que a gente existe e o que a gente está fazendo. Quando você vende um mercado corporativo, você tem muitos diferenciais em torno dos aventureiros que a gente tem hoje por aí. Então, muitas vezes a gente é confundido com o rapazinho da manutenção. Com o sobrinho. Com o sobrinho, com o primo, né? Então, a nossa maior dificuldade hoje não é mostrar, porque depois que o cliente entra no nosso contrato de manutenção mensal, ele até entende, ele percebe essa diferença, mas é convencer que isso vai realmente trazer um benefício para ele. Por quê? Porque ele já está acostumado com o mercado, vamos dizer assim, marginal de pessoas de aventureiros. Só para você ter uma ideia, Thiago, hoje a gente tem 75 mil vagas em aberto no mercado de TI. Então, essas vagas dificilmente vão ser preenchidas porque a gente não tem mão de obra qualificada o suficiente. Então, acontece o quê? Um mercado marginal. Uma pessoa com um nível nosso, não só da minha formação, como das meus sócios e do pessoal que trabalha aqui, normalmente está empregado numa multinacional. Então, é muito difícil eu dizer para um cliente que eu sou, entre aspas, louco o suficiente para abrir mão da multinacional para atender ele. E porque eu quero. Porque eu acho isso interessante, não porque é uma força de uma necessidade. Faz total sentido. E é realmente isso, né? Não sei de quando começou essa coisa de esse mercado marginal, como você colocou, né? De a empresa não conseguir, as outras empresas não conseguem ver o valor no que você passa, né? Que você tem que lutar com isso. Não tem um começo, mas sabe que acontece. Olha, eu gosto de brincar que são 3 situações, tá? Você tem o técnico que ele não está matando, não está roubando, mas está te atendendo. Aí, quando ele melhora, ele vira o que a gente chama de técnico operário padrão, que é aquela pessoa que, eu sou seu técnico, o que é para eu fazer? Poxa, quando você está falando de um serviço técnico, você tem que dizer para o seu cliente o que ele precisa e não esperar passivamente que ele te diga o que você quer, porque muitas vezes ele não sabe. Ele espera de que você traga esse expertise. Aí você tem um terceiro nível, que são os apaixonados pelo que fazem. Né? Então, nós somos apaixonados por informática, por TI, por isso que a gente consegue trazer essa solução para as pessoas. A gente realmente se incomoda nos incomoda muito quando a gente não consegue deixar um cliente extremamente bem atendido dentro do conhecimento que a gente tem. Isso é comum porque no Brasil é o país do jeitinho, é o país do empreendedorismo jovem, do se virol, né? Então, a partir do momento que você tem aí essa falta de mão de obra que eu te falei, abre o mesmo mercado. Então, a pessoa está disposta a pagar 50, 100 reais para alguém resolver um problema. Essa pessoa finge que resolveu o problema e a pessoa finge que está pagando barato.
Entendeu? Então, isso não é de hoje, é ao longo do tempo. Um outro ponto importante, Thiago, é que no mercado de tecnologia não existe regulamentação. Se você vai pegar um advogado, e olha que tem advogado, entre aspas, boca de porco por aí, a gente conhece bastante, mesmo assim ele teve que se formar, ele teve que passar por uma faculdade, a mesma coisa com um contador, a mesma coisa até com um administrador de empresas. Agora, para um técnico de informática, você não existe uma regulamentação. Então, você abre margem para qualquer um entre aspas, se dizer. E é um diploma difícil de você avaliar, porque como é muito complexo a quantidade de modalidades que você tem de atendimento e de suporte técnico, é uma matéria muito rica, é muito difícil de você avaliar se a pessoa tem ou não reais condições de fazer um bom atendimento. Legal. E em contrapartida do seu ponto forte? Nosso ponto forte é o amor pelo que a gente faz. E a gente não consegue deixar um cliente sem a melhor solução possível. Então, nosso ponto forte, principalmente, é o seguinte: eu tenho formação em administração, trabalhei com legado de computadores e tenho mais de 2.000, já passaram na minha mão de 12 mil máquinas, então eu conheço a fundo hardware e sistemas operacionais da linha básica. Meu sócio trabalhou na Vesper, na Embratel e em algumas outras empresas grandes também com a parte de telecom. Então a gente consegue entender que não só da parte de sistemas, hardware, software, sistema operacional, mas também da parte de topologia de rede. Quando a gente junta essas duas inteligências, você consegue fazer uma solução completa. E vou te explicar uma coisa, Thiago. Por que isso? Porque muitas vezes você fala assim, poxa, eu preciso ter performance na minha rede. Está muito lento. Mas a lentidão, ela começa no cabo. Se você não colocou um cabo certo, se você não crimpou direito, se você não usou a melhor estrutura cabeada para aquela solução, para o tamanho que você tem, depois você passa pela instalação do sistema da máquina. As máquinas, elas têm uma coisa chamada BIOS, que eu acho, não sei se você se lembra. A BIOS hoje, ela está muito mais complexa do que ela teve há 10 anos atrás. As pessoas negligenciam essa parte, por quê? Porque é muito complicada. Só quem tem 10 ou 12 anos de experiência consegue configurar bem uma BIOS. Aí você vai para o sistema. No sistema, você tem que ter uma inteligência também para saber quais são os melhores drivers e qual a arquitetura da máquina você vai fazer com qual objetivo. Tem muita gente que vai por aí que a gente percebe que coloca, o cara tem um servidor, eu vou colocar um Windows Server para ele porque o Windows é de servidor. Poxa, até 12, 13 funcionários, você não tem a menor necessidade de colocar um Windows Server, muito menos um controlador de domínio. Então, o nosso grande diferencial é saber exatamente qual é o tamanho do cliente e ter a flexibilidade de dizer, olha, você é pequeno, você é médio, você é grande. Quando você é grande, você começa com o seu cabo aqui e termina com os seus sistemas ali. Quando você é pequeno, não. Você já pode fazer um caminho bem menor. E aí, essa adequação, a gente vai ajudando o quê? A empresa a ter muito mais produtividade, porque o nosso foco não é consertar o computador de ninguém. Nosso foco é dar velocidade operacional e produtividade para as empresas. Quando a gente consegue fazer isso, a empresa naturalmente cresce. E ela crescendo com um bom parceiro de tecnologia, ela vai estar sempre na frente das outras empresas. Perfeito. Explicação total. Então, quer dizer, qualquer um que não tenha entendido até agora o que sua empresa faz, teve explicação toda agora. São 3 anos ensaiando, né? Porque essa é realmente a nossa maior dificuldade. É o pitch de vendas na ponta da língua já. Total. E o que na sua empresa te faz acordar cheio de garra todos os dias, Flávio? Essa motivação a mais? Saber que a gente é pequeno. Saber que ainda tem um mercado, que tem muita gente hoje que não nos conhece. Saber que a gente pode oferecer para essas pessoas coisas que elas nunca tiveram antes na vida dela, porque nem todo mundo faz como eu faço. E vou te falar, Thiago, por que a gente saiu da multinacional? Por que eu saí da Microsoft? Por que o Luiz saiu da Embratel? Porque Microsoft, Thiago, é a solução só Microsoft. Acho bacana, são as melhores soluções, eu sou do mundo. Mas, poxa, se amanhã depois eu quero colocar um outro sistema, uma outra solução, eu não posso. Eu sou empresário. Como empresário, eu quero fazer uma solução do meu jeito, cliente, da forma com que eu enxergo melhor. Então, com isso, a gente traz, vamos dizer assim, uma garantia de que a gente dá uma vontade de a gente trabalhar, porque a gente tem o quê? A gente tem a nossa cara. Então, o que me faz acordar todo dia é saber que eu posso colocar a minha cara no meu cliente e se de alguma forma a vida dele melhorou, eu também durmo tranquilo. Muito bom. E o que você faz hoje na sua empresa que seja diferente do normal, do comumente visto no mercado, mas que esteja dando muito certo para vocês? Presença, Thiago. 2 coisas. Tem muita gente que faz plano mensal e coloca um software de atendimento remoto e manda um relatório frio. Eu tenho muitos clientes que reclamam da frieza desse relatório, porque ele não sabe exatamente o que está sendo feito na empresa dele. Nós também temos esse relatório, mas a gente guarda para nós.
Por quê? Porque é um relatório técnico, eu vou olhar quando eu preciso explicar alguma coisa para o meu cliente. E um pouquinho de maturidade, a gente acaba sendo como um médico, a gente puxa a orelha do nosso cliente. Eu acho que isso eles gostam bastante, porque normalmente os técnicos eles têm um pouco de medo, o cliente falou, eu vou fazer. E a gente muitas vezes se recusou a fazer certas coisas que os clientes falaram, dizendo que eles não estavam na melhor solução e que a gente tinha a senioridade suficiente para dizer isso. É como um médico, né? Ou até um dentista, até uma brincadeira. Ô, doutor dentista, eu não quero passar fio dental em todos os dentes. Em quais dentes eu realmente preciso passar fio dental? Né? Que os caras perguntam isso pra gente também, né? Eu não quero fazer tudo. Em qual máquina que eu preciso mexer? Aí o dentista vai responder, olha, você só precisa passar fio dental naqueles dentes que você quiser manter. Exatamente isso. Entendeu? Então, esse é, acho que é um dos carros-chefe. A gente não deixa o cliente, a gente não é servil, vamos dizer assim. A gente não deixa o cliente ditar como anda o barco, porque essa praia a gente domina fazem 22 anos, né? Exatamente, e até porque por isso que eles te contrataram. Sim, e graças a Deus até hoje a gente não fechou nenhum contrato por insatisfação de cliente. A gente já fechou contrato por insatisfação nossa. Dependendo da situação, a gente não compartilha com certas filosofias e a gente se reserva o direito de não atender, da mesma forma que um médico se reserva o direito de não atender um paciente que não cumpre a determinação dele. Sim. E se você pudesse ter um mentor por um dia, Flávio, ele sendo fictício ou não e de qualquer época da humanidade, quem seria essa pessoa e por quê? Marcos Limonge. Pode ser meia hora. Meia hora já ia. Cara, 10 minutos, sou fã dele. É a nossa linha. Ele não é nenhum administrador expert, ele não tem nenhuma filosofia, ele pega as empresas, você deve ter assistido já, obviamente, o programa dele, né? O Sócio, sim. E ele traz a empresa para o básico, ele traz a empresa para o caminho do trilho do arroz com feijão. Ele é uma pessoa que faz um excelente arroz com feijão e vai em locais onde normalmente as pessoas grudam o arroz e não sabem fazer nenhum feijão. E estão querendo vender mousse, né? Sim, muito bom. Flávio, agora a gente está entrando na rodada final. A rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? Ok. O que te segurava para não ser um empreendedor? Nasci empreendedor. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Trabalhe quando você está em alta. Nunca deixe para dar o seu melhor depois que a coisa já foi pro buraco. Ótimo. E qual hábito você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Teimosia, perseverança. E você possui algum aplicativo ou site que te ajude sempre, que você poderia compartilhar conosco? Olha, de aplicativo a gente usa o TeamViewer, site a gente usa muito Olhar Digital para pegar as notícias do dia a dia, e TechNet, que são as coisas mais técnicas também do nosso dia a dia, pesquisando na base da Microsoft. O TeamViewer, para quem não conhece, não é só um software de acesso remoto, tá? Ele faz uma gestão e controle total, é um software de alemão completo. O que o pessoal conhece muito é só aquela parte do acessinho remoto, né? Mas ele vai muito além disso, tá? É o nosso carro-chefe hoje. E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Olha, você me pegou. Eu não leio muito livro, eu sou consumidor assíduo de internet. Mas os dois grandes livros que eu li que me ajudaram bastante foram aquele do James C. Hunter, que é o Líder Servidor. Quer dizer, na verdade ele fez o primeiro, que é o Monge Executivo, e o segundo, o Líder Servidor. Esses livros são muito interessantes para quem quer ser empreendedor. Agora a gente está entrando na última pergunta, Flávio. É a pergunta que puxa um pouquinho da criatividade, então se você quiser levar um tempo para responder, fica à vontade, tá bom? Ok. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e R$5.000. O que você faria nos próximos 7 dias? Boa pergunta. Peraí, estou processando. Mundo ideal, notebook, R$5.000? E todas as contas pagas. Para sempre ou só esse mês? Só esses 7 dias. Só esses 7 dias? Isso. Eu faria exatamente o que eu fiz, eu abriria uma empresa do zero. Normalmente na prestação de serviço de informática, porque esse conhecimento é um valor muito alto e eu já tenho 20 anos de experiência, eu venderia o que eu tenho, venderia meu conhecimento. Muito bom, já tá tudo ali mesmo, né? Só manter o que você já está fazendo. Exato, isso foi mais ou menos o que aconteceu na Certo. Exatamente. Vendi minha empresa, tinha as contas pagas, tinha que começar de novo. Jamais peça dinheiro emprestado para uma ideia, alguma coisa que você não domina 100%, e mesmo se você dominar, pense bem se você realmente precisa desse valor.
Por isso que com 5 mil dá para começar sim. Perfeito. Está chegando agora no final da entrevista, Flávio, mas antes de acabar, queria que você deixasse um conselho para os ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. O melhor meio de entrar em contato com a gente é pelo telefone, tá? 4329-5184, que redireciona para o celular de qualquer um comercial que estiver ativo. Pode entrar pelo site ou então mandar e-mail para a gente, que é mergulhão, sem acento, @certus.net.br. Teremos um enorme prazer em entender a sua dor. Perfeito. E um conselho para os ouvintes? Conselho? Jamais desista. Por pior que seja a sua situação, você tem que continuar acreditando no seu sonho. Não mude o sonho, mas mude a forma com que você tenta realizar ele. Perfeito, cara. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Ok, eu que te agradeço, Thiago. Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar 5 estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?